Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiro domingo do mês de setembro. E nós estamos aqui juntos na presença do Senhor e glorificamos a Ele e agradecemos por este privilégio de iniciar mais um mês na sua presença, cultuando ao nosso Deus e aprendendo com Ele os seus ensinamentos. E hoje, mais um abençoado ensinamento que nós vamos aprender com o Senhor. Vamos ler Josué 24:14, tendo como tema desta mensagem maravilhosa o serviço que agrada a Deus. Então vamos ler Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós acabamos de fazer a leitura da Tua palavra. E essa palavra, ela é verdadeira, ela é viva e eficaz, porque ela é do Senhor. E neste momento, venha falar conosco, Pai. Que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz. Nossas mentes e corações estejam cativos somente ao Senhor neste momento. Fala conosco, ó Deus. Fala realmente conosco, Pai. Que não hajam distrações, nem perturbações que nos impeçam neste momento de Te ouvir e compreender o que o Senhor deseja nos ensinar. Me usa, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, e que ao falar não seja eu, mas o que o Teu Espírito Santo fale por meu intermédio. Usa-me e fale agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, como eu disse antes da oração, o tema de hoje é o serviço que agrada a Deus. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós perguntamos o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer para que Deus se agrade de mim? Primeira coisa que nós temos que saber, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é obedecer a Deus em todas as coisas, claro. Mas hoje, Deus quer nos ensinar duas lições poderosas e abençoadas, baseadas no livro de Josué, baseado nos ensinamentos de Josué. Josué, que foi um homem fiel a Deus, sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, quem ficou no lugar dele para conduzir o povo até a terra prometida foi Josué. Foi uma pessoa escolhida pelo próprio Deus para suceder Moisés. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Josué, assim como conhecia o coração de Moisés, e por isso ambos foram escolhidos por Deus. Então nós vamos aprender aqui como Josué serviu e como nós também devemos servir a Deus, aprendendo com a vida de Josué. Duas lições. A primeira lição é como devemos servir a Deus. E a segunda lição é por que nós devemos servir a Deus. Então, vamos aí aprender hoje, nesse primeiro domingo de setembro, para que possamos meditar nessa palavra durante todo este mês e praticar também durante o mês de setembro. Para que possamos aí neste mês de setembro realmente estarmos prestando um serviço que agrada ao nosso Deus. Então vamos lá. A primeira lição que nós temos aí é como eu devo servir a Deus. E lembrando que esses ensinamentos são baseados na vida de Josué. Foi como ele serviu a Deus e como nós também devemos servi-lo. Primeira coisa eu já falei. Nós devemos servir a Deus obedecendo às suas ordens, a ordem de servi-lo. Josué foi chamado por Deus para suceder Moisés. Ele foi chamado por Deus para servi-lo e obedeceu. E nós também somos chamados por Deus para servi-lo, para segui-lo e para obedecê-lo. Cabe a nós a escolha de dizer sim ou não a Deus. Cabe a nós a escolha de seguirmos ou não a Deus, de obedecermos ou não a Deus.
Mas se você tem o desejo no seu coração de servir a Deus, de prestar um serviço a Deus que o agrade, então diga sim a Deus quando Ele te chamar. Diga sim a Deus, obedeça ao chamado para servir a Deus. Que mais que você deve fazer para servir a Deus de forma que o agrade? Com dedicação. Tudo que você fizer, faça com amor, faça com vontade, faça com dedicação. Ah, mas você pode falar assim, mas é só dentro da igreja? É só aquilo que eu faço realmente na obra de Deus? Não somente. Também, tudo que você fizer para a obra de Deus, faça com amor, faça com dedicação, faça com vontade, não por obrigação. Faça porque você ama a Deus e presta um serviço voluntário e por amor a Deus. Não forçado por obrigação, mas não somente na igreja, na obra de Deus, mas faça também em toda a sua vida secular, nos seus estudos, na sua profissão, na sua carreira, no seu trabalho, na sua casa, tudo o que você fizer. Não faça reclamando. Tudo que você fizer, a Bíblia diz que nós temos que fazer o melhor, porque nós estamos fazendo para Deus. Então, nós prestamos um serviço para Deus, estamos servindo ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. E quando nós fazemos com amor, com dedicação, sem reclamação, pelo contrário, agradecidos, nós estamos servindo a Deus de uma forma que o agrada. Então, vamos fazer com dedicação. Além de obedecer o chamado de Deus para o servir, além de fazer com dedicação, nós temos também que romper com o pecado. Deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Romper com o pecado. Romper com aquilo que Deus não se agrada que nós façamos. Aquilo com que Deus não se agrada com que a gente olhe, com que a gente pense, com que a gente fale, com aquelas pessoas que a gente anda, aqueles lugares que a gente vá, que são coisas que não são da vontade de Deus. Então, tudo aquilo que não for da vontade de Deus, de acordo com os mandamentos e ensinamentos do Senhor, nós temos que romper. Nos arrependermos dos pecados, rompermos definitivamente, não pecar mais. Isso é servir a Deus de forma que o agrade. Fazer esse rompimento, fazer esse distanciamento do pecado e não pecar mais. E também, de que forma você deve servir a Deus de forma que o agrada? Entregando o nosso eu na cruz. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, derramando sangue precioso, um sangue sem mácula, ou seja, sem mancha, porque nele não havia pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então, quando ele morre na cruz, ele nos livra da morte eterna. Ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence o diabo e nos livra do inferno, nos livra da morte eterna. Mas nós precisamos deixar ali na cruz o nosso eu. O que significa isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos deixar ali na cruz as nossas vontades, os nossos desejos carnais e nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus. Deixar que Jesus nos guie, que Ele seja o nosso viver, que Ele seja o nosso guia e daqui para frente as nossas vontades sejam a vontade de Deus. Então, o nosso eu desapareça. Que que a gente desapareça e Cristo apareça em nós. Isso é servir a Deus de forma que o agrade. Então, nós acabamos de aprender a primeira lição. E qual é essa primeira lição? Servir a Deus de forma que o agrade. E qual é essa forma? Obedecê-lo sempre quando Ele pedir, nos chamando. Depois, obedecer com dedicação, servir com dedicação, rompendo com o pecado,
e deixando o nosso eu na cruz, desaparecendo para que Cristo apareça em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a segunda lição? Por que eu devo servir a Deus? Aí tem motivos muitos por que nós devemos servir a Deus. Nós devemos servir a Deus primeiramente porque Deus nos comprou para si mesmo. Ele nos comprou quando Cristo morreu por nós. Quando ele envia seu filho, único filho, unigênito, para morrer por cada um de nós e por amor, ele nos compra. E ele nos comprou para quê? Para ele mesmo, para que nós pudéssemos servi-lo. Então, por esse motivo, nós devemos servi-lo. Segundo motivo, além dele ter nos comprado para ele mesmo, porque ele fez, faz e continua fazendo grandes coisas por nós. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, ele sempre faz coisas grandiosas por nós. Então, nós temos que servi-lo por isso. Também, nós temos que servi-lo porque ele nos protege da maldição dos inimigos. Muitas pessoas, embora você fale assim, mas eu não tenho inimigo. Você pode não ter inimigo, mas muitas pessoas podem te considerar inimigo. E essas pessoas que te consideram inimigos, elas podem te querer fazer mal, te amaldiçoando, praguejando contra a sua vida, desejando mal para você. E por isso, você deve servir a Deus, porque daí você terá a proteção dele contra essas maldições. Também você deve servir a Deus, porque ele prometeu para aqueles que o servirem uma herança riquíssima, maravilhosa, que é a vida eterna. Mas para isso você tem que servi-lo, você tem que segui-lo. Então, por que você deve servir a Deus? Maravilhosos motivos nós vimos, né? Primeiro, porque ele nos comprou para ele mesmo, para si mesmo. Depois, porque ele também faz grandes coisas por nós, porque ele nos protege da maldição dos inimigos. E também porque ele nos prometeu uma herança valiosa e poderosa. Então, nós aprendemos hoje, nesse primeiro domingo de setembro, duas grandiosas lições. Como servir a Deus de forma que ele se agrade de nós e por que nós devemos servir a Deus. Queridos, Deus quer que sejamos dele e somente dele de forma exclusiva. Que o Espírito Santo tenha falado com vocês poderosamente neste primeiro domingo de setembro. Meditem nesta palavra, pratiquem esta palavra e sejam abençoados por Deus. Aproveitem também e enviem essa mensagem para as pessoas que vocês conhecem, para que sejam também abençoadas pelo Senhor, que aprendam a servir a Deus de forma correta e por que elas devem servir ao Senhor. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelos teus ensinamentos. Nós te adoramos, nós te agradecemos, porque o Senhor, por amor, nos ensina e esses ensinamentos são para nos abençoar. Nós te louvamos e te agradecemos, porque neste primeiro domingo de setembro, o Senhor nos ensinou a como te servir e o porquê temos que te servir. Muito obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, iniciamos mais um mês de setembro, mais uma semana também, a primeira semana de setembro. Que vocês tenham um início de setembro abençoado. Que a primeira semana seja poderosa de bênçãos derramadas na sua vida. Que você e sua família sejam abençoados, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Terça e quinta, novos devocionais, e eu espero vocês aqui para juntos estarmos meditando na palavra do Senhor. Que vocês tenham uma noite muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Vamos estar agora orando para encerrar este momento de culto ao Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, muito obrigada, porque por estes momentos nós estivemos na tua presença e aprendemos com o Senhor. Obrigada por mais um mês que se inicia e que seja um mês muito abençoado. E que a tua presença
esteja na nossa vida e da nossa família. Obrigada por mais uma semana também que se inicia, que seja uma semana vitoriosa e poderosa. Até aquilo que ia dar errado, que dê certo, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, ó Pai, que a nossa noite seja uma noite de descanso, renovadora das nossas energias. Cubra-nos com teu sangue e coloca os anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todo mal, seja humano ou espiritual. Guarda a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, que nenhuma praga chegue até a nossa tenda. Guarda também a vida dos nossos animais e guarde os nossos bens. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda o seu rosto e te dê a paz. Amados, tenham uma semana abençoada e poderosa, debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Terça-feira, aguardo vocês para mais uma meditação na presença do Senhor. Até lá, em nome de Jesus Cristo.